Saudações a todos, eu sou Marcos Areno, Babalaô e Calgundá, e este é o canal de vídeo do blog Orumilá-Ifá. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que o Candomblé e Ifá não têm ídolos. Ojo motindolaia, ojo biauê. Ojo motindolaia, Ojo biauê babá. Ojo motindolaia, Ojo biauê. Ojo motindolaia, A boa babaô. Ojo motindolaia, Ojo biauê. Ojo motindolaia, Ojo biauê babá. Ojo motindolaia, Ojo biauê. Ojo motindolaia, A boa babaô. Ojo motindolaia, Ojo biauê babá. Ojo motindolaia, Ojo biauê. Bom, para quem não pegou, esse vídeo eu vou comentar sobre o uso de ídolos, né, no Candomblé. A afirmação é: o Candomblé não tem ídolos, tá certo, né? Esse vídeo ele complementa um vídeo anterior que eu já fiz explicando o que é o Candomblé e a religião do Candomblé. Lá eu citei essa questão e fiquei de fazer um vídeo complementar dando mais informações sobre o tema. E aqui eu estou fazendo justamente isso. O objetivo então é explicar para vocês, né, primeiro partindo de uma afirmação na qual eu digo o seguinte, que o Candomblé, não existe no Candomblé o uso de imagens de divindades, orixás, tá certo? Ou qualquer outra divindade que não seja orixá, no sentido litúrgico, né? Ou seja, o Candomblé não tem imagens de divindades para uso litúrgico ou para uso sacro. Esse tipo de figura não existe. Você pode, eventualmente, encontrar numa casa de Candomblé, decorativamente, ilustrações, uma gravura. Não vai ter foto, irmão, uma gravura. Você pode encontrar uma imagem de madeira. Você pode encontrar várias coisas lá que são, basicamente, na verdade, arte sacra. Arte sacra, ou seja, é arte feita espelhando ou vendo algum motivo sacro. Não existe para aquelas imagens uso sacro ou uso litúrgico, que é diferente, né? Então, uso sacro, uso dentro do sagrado, dentro da liturgia. A arte sacra, a arte que reflete alguma coisa que se vê, no caso, alguma coisa sacra. Então, o Candomblé não tem isso. Imagens não fazem parte do contexto religioso do Candomblé. Eu repito, se você encontrar isso numa casa, aquilo é decorativo. A pessoa pode mandar fazer o que quer, o que gosta, botar lá, se espelhar, achar, criar uma representação para algum orixá, mas essa representação não é proibida, mas não é usada, tá certo, né? Na verdade, eu digo para vocês que existem até algumas restrições para algum tipo de imagem que você possa fazer, porque existe em alguns viés assim, bem específicos, alguns usos especiais para imagens, mas que não refletem orixás, não refletem divindades, tá certo? Essas simbologias são bem complicadas, são bem cuidadas, né? Então ela tem que ser, quem pertence ao Candomblé e a Ifá, ele tem que entender que não se faz simbologia se você não conhece o objetivo, se você não conhece o fundamento daquilo. Então, não tem, né, no Candomblé a questão de ídolos. Existem outras religiões que podem criticar religiões afro-brasileiras, né, e criticar religiões do Candomblé, mas essas religiões, né, criticam, acham que existem ídolos para lá e para cá. Não é por conta disso, porque nós não temos ídolos no Candomblé. Não estou falando de Umbanda, ela tem lá o sentido dele, os católicos têm lá as imagens dele, então os evangélicos, eles que gastam o tempo dele com essas duas outras correntes, mas não percam o tempo dele, no caso com o Candomblé. O que existe no Candomblé e existe em Ifá são as relíquias, tá certo? Ou seja, os orixás, as divindades, elas são representadas por relíquias. Relíquias como o Xangô é representado pelo Oxê, o Ulu pelo Xaxará, Ananã pelo Ibiri. Existem símbolos, né? O Ogum tem aquela espada representação, e todos eles têm uma ferramenta que os representam, né? Também pode ser aqueles tipos
de búfalo. Então, assim, existem símbolos que são usados. E esses símbolos existem em outras religiões. Os católicos têm dezenas desses símbolos. Esses símbolos, sim, existem relíquias que são tratadas como relíquias e são usadas em momentos litúrgicos. A representação do orixá em si, ela, dentro do candomblé, é uma coisa, existe uma representação lá, que é feita uma materialização dele, é uma coisa muito interna, ela é guardada fora do alcance dos olhos de pessoas externas ao candomblé, somente as pessoas internas da casa têm acesso, e mesmo assim é um acesso restrito, aquilo é uma coisa que não se vê, existe lá uma representação que é uma louça, alguma coisa decorada, mas também com muito cuidado. Mas não existe no nosso candomblé aquela coisa de você montar um altar gigantesco com aquela louça toda decorada para as pessoas ficarem lá se prostrando, ajoelhando, fazendo. Isso não existe, tá? Isso não existe no candomblé. Outras tradições religiosas podem ter isso, tá certo? Os cubanos adoram isso, acho que tem isso, exibem, mas isso aquela forte ligação deles com os católicos e tal, né? Existe uma história de origem dos cubanos por conta disso, mas não pertence. Estou falando aqui das nossas tradições religiosas, estou falando aqui de candomblé, tá certo? Do candomblé com raiz religiosa urubá. Então, no candomblé não existe imagem. Então, os evangélicos podem gastar o tempo dele, podem falar à vontade o que quiserem, mas não será de forma nenhuma por conta do uso de imagem. Não temos uso de imagem, não temos aplicação para isso. Quando fazemos isso de forma artística, tá certo, né? Tem uma outra coisa que eu também gostaria de comentar dentro desse contexto, que é o caso das liturgias, né? Eu tenho observado que os evangélicos criam lá umas liturgias especiais, ele vai ungir vassoura, vai ungir sabão em pó, vai fazer o negócio da rosa, da água. Olha só, isso aí, para mim, né, que conheço religião e que sou de Fá, isso para mim é bem claro. Quando eu vejo os evangélicos falando aquilo ali é feitiçaria. Evangélico dizendo que Deus está acima de tudo e só tem um Deus, e está ali fazendo feitiço, feitiçaria. É uma coisa que já foi banida do catolicismo desde a Idade Média, lá por volta do século XV já não tinha mais isso, eles foram banidos, né? Por quê? Porque essas coisas, para eles poderem fazer, as coisas assim, está escrito lá nos livros dele, na Bíblia, que eles podem fazer aquilo ali, que ele pode pegar as rosas brancas e ungir. Existe alguma passagem na Bíblia que diz que Jesus fez aquilo, ou que algum outro representante lá, o ministro, o embaixador de Deus, fez aquilo ali, algum anjo fez, Deus fez aquilo? Se tem isso na Bíblia, beleza, então ele está repetindo alguma coisa que está na religião dele. Se ele está inventando aquilo da cabeça dele para fazer, isso é um fetiche, é o famoso fetiche. Fetiche, coisa feita por feiticeiros. Então ele está vendendo para pessoas fetiches, tá certo? Aquilo ali. Quando nós, nessa religião, nós fazemos algum ato, alguma liturgia, algum ebó, a gente usa algum simbolismo lá, eu vou dizer mais, aquilo ali está descrito, assim, principalmente eu digo por Ifá. Quando a gente faz alguma cerimônia, quando a gente faz alguma liturgia, a gente encontra lá na liturgia sendo descrita lá nos versos, para fazer daquela maneira, daquele jeito, daquela forma. Então, aquilo ali é ensinado, a gente não inventa liturgias, a gente não inventa coisa para fazer, a gente encontra aquilo ali. Algumas coisas fazem parte da história, da tradição oral, e a gente repete essas coisas que aprendeu. Então, o que a gente faz hoje é a mesma coisa que o anterior faz, o que eu faço. Então, quando o cara fala, eu faço assim, tem uma fórmula. Claro que, nesse contexto todo, existe muita gente, né, que está no candomblé e Ifá, que inventa, que também são feiticeiros, né? A gente não pode esquecer que, como eu sempre digo, existe o lado de luz e existe o lado obscuro, né? É como se fosse a força, né, do Star Wars, né? Você tem lá esteja do lado de luz da força ou do lado escuro, tá certo? Então tem muita gente que já caiu para esse lado, o lado do Darth Vader, eles já estão lá para esse lado de lá. Então, né, essas pessoas, elas se dizem babalorixá, se dizem orixá, se dizem babalaô, mas é babalaô que fica lá vendendo amarração, que fica vendendo feitiço, que fica vendendo malefício. Olha só, isso não faz parte da religião. Se vocês encontrarem algum babalaô fazendo isso, essa pessoa está no mesmo nível de um pastor evangélico, está se vendendo por dinheiro, está querendo obter dinheiro para fazer coisas que não fazem parte da religião dele. Assim como o evangélico vai lá, vai ficar fazendo unção em sabão em pó, em vassoura ou em álcool para vender para as outras pessoas,
O Bobaraô também, você pode ter pessoas que se perderam, ou porque não sabem, porque não entenderam a religião, porque nunca souberam, e cai também nesses desvios aí. São pessoas que se perderam, isso não existe. Eu sempre digo assim, eu falo aqui para todo mundo que existe na religião, que faz parte. O último vídeo que eu expliquei o Candomblé, tem lá 1 hora de explicações sobre o que tem na religião, tá certo? E até coisa que não tem. Aí eu faço vídeo complementar para dizer isso. Isso não tem. Então, essas liturgias que a gente faz, ou qualquer coisa que a gente monte, são coisas que fazem parte da religião. Essa questão de patuá, montagem, não faz parte da religião urubá. Isso é uma coisa que veio lá pelos Haussá, né? São aqueles negros escravizados que tinham origem islâmica, eles montavam os patuás, né? Ou o pessoal do Banto, assim, não existe no contexto iorubá, da religião lá, montar esse tipo de coisa. O que a gente faz é aquilo, devoção, rezar, pedir, fazer oferenda, bósses de correção. Essas são as coisas que a gente faz para poder corrigir e melhorar a nossa vida. Tudo buscando o quê? Buscando equilíbrio, buscando axé, para não equilibrar o nosso axé, equilibrar a nossa energia, melhorar o nosso comportamento e sermos pessoas melhores, contribuindo de forma positiva com a nossa comunidade. Tá certo, né? Então, sobre ídolos, eu queria dizer o seguinte, pode nos acusar de um monte de coisa, mas não temos ídolos. Nós temos sim divindades que estão dentro de nós, estão no nosso coração. Cada pessoa tem uma divindade dentro do coração dela, tá certo? E a gente tem apreço demais para essa divindade, a gente reza para essa divindade, a gente tem retorno disso, que é mais importante. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão, tá certo, né? Mas a primeira é essa, não temos ídolos. Quem tem são Umbanda e católicos, os evangélicos devem procurar essas pessoas para discutir isso. Quem tem ídolos são as pessoas da religião deles, ok? Abraço a todos.